Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o corte aqui com o F90, trazendo os comentaristas Zé Elias, Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida e muitos outros que vão falar sobre a vitória do Flamengo, que contou com a reestreia do Michael aí jogando muita bola, entre outros jogadores também que jogaram muito bem, né? Que trouxeram aí o Flamengo mais uma vez para a briga da liderança do Campeonato Brasileiro. E tem também aí notícia boa porque Alex Sandro foi finalmente anunciado. Eles vão falar sobre esse anúncio aí, sobre a chegada desse lateral esquerdo que vai com certeza ser muito importante para o Flamengo, lateral de seleção brasileira. Então vamos ver aí o Zé Elias dando aula falando sobre esse assunto. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição para a ESPN Brasil e vamos agora acompanhar essa repercussão aí com a vitória do Mengão. Igual o Michael, estrela, reestreou, caixa. Vamos falar do Flamengo. Tu gosta do Michael? O Michael eu gosto, porque eu me identifico porque, às vezes... Pela beleza ou a ausência dela? Pela beleza. Ah, e pelo carisma. Só, vê se pode, pela o efetividade. pessoal lá fica brincando que o Michael é feio. A gente aqui não brinca assim Claro contigo, não. que não. E quanto mais feio, ele mais faz gols. É? E você? É aquilo... Ixi, tem cara que seria artilheiro do Brasil. Ah, e o corredor, hein? Zé, isso pode dar um certo problema? Michael, fala com a gente, por favor. Foi maravilhosa. Acho que fomos muito abençoados hoje com a vitória, que é o mais importante. Fazer gol ou não, paciência. O importante é ganhar, contribuir para sairmos daqui vitoriosos. E foi muito bom, foi muito gostoso. Podemos vencer dentro de casa, sabe? Que é muito importante. E tô muito feliz. Agora vamos voltar a trabalhar. Amanhã reapresentamos. Vamos trabalhar porque não tem muito tempo para descansar. Nós temos que agora pensar já no jogo contra o Bahia, que é um jogo muito importante, outra competição e que temos que estar atentos para isso. Futebol na ESPN é um oferecimento. O Michael fez a festa do Flamengo ontem, Rodrigo. Curtiu o cabelo dele ali, Lu? O Wolverine passou ali. Eu vou fazer esse risquinho aí em breve. Agora, o Rodrigo Bueno, ontem... Mas antes você paga o churrasco, tá? Tem que pagar. Isso aí tá ficando até insustentável. Uma hora ou outra eu vou ter que pagar. Ah, mas por que o Edu tá sem ambiente lá no TV? Por causa disso, churrasco. Mas eu paguei. O Braz está de prova. O Michael, ontem, ele brincou falando assim, Bubu, nunca ia imaginar que um anãozinho, baixa estatura, ia fazer o gol. Ele brincou disso, mas é a colocação dele, né? E como o Flamengo criou essa alternativa com o Luiz Araújo de ponta e ele ali, ó. Centroavante, Rodrigo Bueno ao gol, ó. Então, se você pegasse talvez no começo da temporada do campeonato, o ataque do Flamengo teve Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Porque tem muitos desfalques, né? Não tem Pedro, não tem Gabigol, não tem Cebolinha e tal. E mesmo com, digamos assim, esse ataque que não era para ser o titular, não era aquele que o torcedor rubro-negro imaginava no começo, continua criando muitas situações. E o Michael é um cara, assim, que ele... 880 a carreira dele, né? A história de vida dele é muito bonita, a superação e tal. A gente falou tanto de confiança aqui pros atacantes do Corinthians. O Michael, a primeira passagem dele pelo Flamengo foi um retrato disso. Quando ele não tinha confiança, ou não passava confiança pra ele, questão de saúde mental, não sei o quê, a coisa não funcionava. Parecia que era uma piada no Flamengo, o Michael. Não vai dar certo, era um jogador de uma temporada, de um lampejo. Só que depois, ele com confiança, rendeu demais. Ele saiu deixando... Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Ele saiu deixando saudade. Poxa, além de um cara legal, de uma história bacana, de superação e tudo, é um jogador que pode ser muito útil. Então, no momento em que o Flamengo não tem o Cebolinha, que era o titular, consegue uma solução que já tem uma identificação com o clube, né? A torcida gosta dele, as pessoas gostam dele, os companheiros gostam dele. É um cara muito querido. Ele entra e parece que ele já nem tinha saído do Flamengo, né? É verdade. E consegue fazer coisa até que não é a especialidade dele, que é gol de cabeça. Consegue, com confiança, achar soluções. Nesse jogo aí também é bom destacar que o adversário, o Bragantino, também estava bem desfalcado, né? Então o Flamengo tinha problemas, ali eu falo muito do Elinho, do outro lado não tava. 10 desfalques pra gente. Então foi um jogo de desfalques. O Bragantino é um time que, historicamente e mesmo recentemente, costuma dar trabalho pro Flamengo. Ficou famoso aquele 4-0 e tal, mas o Flamengo, mesmo no Rio, ganhar do Bragantino é casca de ferida. É um time que dá trabalho. Então, o Flamengo está envolvido em outras competições, mas não pode largar a mão do brasileiro, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pela torcida que tem, pelas ambições.
Então o resultado acaba sendo bastante satisfatório. O desempenho foi uma vitória segura? Não foi. Choveu no meu Rio de Janeiro também, né? O pessoal fala que só chove em São Paulo, né? Parece que só chove em São Paulo. Choveu no meu Rio de Janeiro também. Então o Maracanã não estava naquele ambiente também, aquela atmosfera toda, né, empolvorosa e tal. Mas nem o Tite estava, né? O Tite, espero que seja melhor, recuperado e tal. Nem ele podia ir por questão de saúde estar à beira do campo. Mas o Flamengo fez o que lhe cabia, que é vencer o jogo. Ele continua com um jogo a menos que o Botafogo e que o Palmeiras. Então ele está em quarto lugar, mas eu falava quando o Fortaleza era líder por pontos perdidos. O Flamengo, por pontos perdidos, ele não está atrás do Palmeiras e do Botafogo. Próxima rodada, pega a tabela aí. Eu esqueci de falar isso no comentário do Fortaleza. Você tem Botafogo e Fortaleza. Isso. Então alguém vai perder ponto. Ou talvez os dois. Ou talvez os dois. Se der um empate, então você imagina. Flamengo pega o Corinthians. Flamengo é o desesperado do Corinthians. Flamengo vem em São Paulo, ganha do Corinthians. Dá um empate entre Botafogo e Fortaleza. O Flamengo já se coloca de novo numa situação ali, nobre na tabela e tal, e continuando com um jogo a menos em relação a Palmeiras e Botafogo. Então, assim, ele continua muito na briga. Agora tem Copa do Brasil pro Flamengo contra o Bahia, adversário do Rogério Ceni, né? Que foi treinador, conhece bem ali. Mas Michael é mais uma novidade. Eu falei aqui, a janela ainda está aberta. O Flamengo já anunciou, vê se está oficial já o Alexandre. Já está oficial? Já está. Pouco antes do programa. Eu não queria nem tocar mais nesse assunto, porque eu senti que você ficou triste. Eu não sei se o Zé e o Pedro também, com essa atitude de um Flamengo gulosão no mercado. Tá gulosão o Flamengo. Não, mas é porque ele perdeu o jogador, ele perdeu o Vinha. Então precisa do lateral esquerdo. O Flamengo vai lá... você queria no São Paulo, já tava muita gente contando. São Paulo queria. Ele era São Paulino. Tal. E ele vai ao Flamengo, vai jogar no Flamengo. Ficou triste. Ele ficou triste. Eu não queria nem tocar nesse assunto. Triste e realista, né? Porque assim, se ele pede 2 pau por mês, o São Paulo não tem condição de pagar. O Flamengo vai lá e paga. E assim, então o Flamengo tem em caixa, pode fazer isso. Melhor então por isso eu falo assim, o São Paulo ficou namorando, esperando, tomara que ninguém da Europa. Porque aparentemente o Alexandro, o sonho dele, o desejo dele... Teve jogador que o Flamengo queria e o São Paulo contratou recentemente. Mas lá atrás o Flamengo queria o Pablo, não pagou... Antônio. Não pagou o que queria, o São Paulo pagou até mais. É igual aquela criança no shopping, não vai dar pra comprar todos os brinquedos. Isso, assim, perfeito, Pedro. Então eu tô falando assim. Aí chorou que o São Paulo lá e comprou o carrinho que ele queria. Não, mas acontece isso às vezes. Isso, pronto, acabou. Mas o meu amiguinho comprou outro carrinho. Tá bom, e você mas todo mundo vai. Tá contente? Bubu. Você não é todo mundo. Então, com certeza que não, sou diferenciado, cara. Mas tem que aceitar também as diferenças. Não, eu aceito a realidade. Você não gostou do Alexandre no Flamengo? Eu imaginei que ele ia jogar no São Paulo. Você já tinha, inclusive... Não, eu imaginava assim, porque o que falavam assim, o Alexandro... Não ponham anúncio, ele está procurando outro clube na Europa. Ele ainda tem mercado na Europa, a prioridade, então... aparentemente ele, como, eu gosto do São Paulo, São Paulino, teria dado uma espécie de prioridade pro São Paulo. É o que fala, né? Prioridade de dinheiro no bolso, né, meu amigo? Então, exatamente. Aí chegou na hora H, não chegou, não pintou a proposta. Mas isso aconteceu com o Lucas Moura. O Lucas Moura, por exemplo, eu vou lembrar... Você quer que eu coloque um anúncio? Voltar, vai dar prioridade para ouvir o time X. Então, o Lucas Moura falou assim, ele tá tentando uma oferta boa da Europa. Não pintou, aí vai pro São Paulo. Que é um anúncio oficial, você não vai ficar triste? Não, então põe, por você tem que ser realista, entendeu? O Flamengo hoje tem condição financeira de bancar um jogador que o São Paulo não tem condição. Tem um anúncio oficial aí, Arthur? Porque o Arthur falou... Bubu, acontece. Não, é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Tem um anúncio oficial? Tem, eu acho que é muito bom reforço, mas isso mostra... Aí, pronto. Como o Flamengo não é só que tem dinheiro, né? Mas ele efetiva, né? Ele concretiza. O que para outros é um sonho, seria o cara chegaria como um craque. Pro Flamengo... o Tite reclama, né? Estamos com lesionados, perdemos jogadores, tudo bem. Você vai lá, traz o Michael, traz o Alexandro. Assim, parece uma coisa comum pro Flamengo hoje em dia. O contrato dele é até dia 31 de dezembro de 2026. Pedro Ivo, que seduziu o Alexandro a ir ao Flamengo, jogar no Flamengo e não realizar o sonho de Rodrigo Bueno? Tite, dinheiro, oportunidade de brigar por título. São Paulo também teria, mas acho que quando você pesa isso, botar na mesa. E um contrato de 2 anos e meio, né? O Flamengo tá para dar 5 anos de contrato ao Alcaraz, 2 anos e meio para o Alexandre.
Imagina como é que o Gabigol não dorme. Nossa, você Pra tirou ele é só, verdade. Ó, ele Você só tirou podia isso um aí. aninho, hein? Você É um tirou aninho isso no mês. da minha cachola. Mas é claro, não adianta. O Zé frequentou o vestiário, sabe melhor que a gente. Apagou Entendeu? todas as fotos, Não, e aí, guardou. Como é que foi? Só dá pra Pelo menos colocar que eu um vi ano aí. no contrato. Mas 2 aninhos não, é um ano só. Ah, porque é caro. Certamente o Alexandre não vem ganhando um salário pequeno. verdade, Jogador, vencedor, cara de Copa do Mundo, confiança do treinador. Chegou pedindo, vai levar. E tem muito mais também a questão do... Tá em crise, aí o Brasil Spinner viaja pra Europa pra resolver a crise. Vai trazer no balaio só o Alexandre, daqui a pouco o Alcaraz, né? Tem o Plata também que está negociando, um pouco mais difícil. Já anunciou, já colocou em campo o Michael. Então, tá em crise, a janela fica mais rápida, né? Tava pressionado, a janela funciona. Mas aí é difícil você virar pro cara que é o seu ídolo histórico e falar que para ele só tinha um aninho. Pro Gonzalo, pro Alcaraz vai ter 5 anos e pro Alexandre com 33 anos vai ter 2 anos e meio. Difícil, Edu, essa equação aí você vai ter que lidar. Agora, a não ser que eles não queiram mais lidar também, né, Pedro? Jogador, O cara já... é interessante. o recado já foi dado faz tempo. Quando o Flamengo ficou sem peça no meio campo que precisava repor, teve gente que foi mais rápido no mercado. Quando o Flamengo precisou ir atrás do próprio Marcos Antônio que sondou, São Paulo foi mais rápido. Dessa vez o Flamengo teve problema com o Vinha, né? Vai passar para a cirurgia e tal. Ano que vem vai ter 3 laterais para a esquerda. Mas sempre vai ter alguém que vai ficar de fora, que você vai negociar para encorpar elenco. Legal, reposição. Mas o problema do Flamengo não era exatamente na lateral esquerda. Então o Flamengo continua precisando pensar o que vai fazer na sua lateral direita. Sabe? Porque o Alexandre é um cara que chama atenção. O Alcaraz é um cara que chama atenção. Michael tem identificação. Mas você precisa corrigir as lacunas do seu elenco. E tem lacuna do Flamengo ainda que não foi resolvida, Edu. Bom, realmente o negócio do Gabigol... Eu acho que a vinheta já foi passada pra frente, porque Não, já sabe. Por É favor, meio a bala Sami, Juquinha, eu não sou... Eu só pra gente chamar o vídeo, fala aí, só Zé. recebi, parece que o Gabigol arquivou as fotos, alguma coisa assim no Instagram. Tirou as fotos. Arquivou, tirou as fotos. Isso acontece muito, né? Quando a pessoa tá de cabeça aqui, depois as fotos voltam. Né? Tudo bem. O importante é não deletar, que às vezes depois não tem recuperação. O povo na TV, vamos Deleta lá. a foto do Instagram, Edu? Não, eu não. Deixa tudo lá. Vamos lá. F90, boa tarde, hein? Ó, começando com vocês hoje juntinho lá, ó. Aê, garotinho! E aí, Mengão, campeão do Sub-20. Mengão ganhou no Maraca, na chuva, sofrendo com tudo. E aí, o que falar agora? Michael botou, Alexandre já tá confirmado. Não, rapaziada, aí, as coisas vão andar, hein? Nosso robozinho. Eu fiz a musiquinha pra ele. Vai. Vamos que vamos. O Messi. O Michael, quando ele tá feio, esquece. O Messi. O Michael, quando ele tá feio, esquece. Michael chegou, nego. Acabou os problemas. Beijo do preto. Uou! Ramerson, Manaus, Amazonas. E aí, pessoal? Grande abraço aí pra vocês. Te curte muito vocês aqui no Amazonas, em Manaus. Digo aí, com essas contratações do Flamengo, vai ter time pra combater? Aí, galera do F90, ligadinho aqui. Mostra o gol do Misha aí, 1,50 m fazendo gol de peixinho. Tamo junto. Galera do F90, passando só para dizer uma coisa para os palmeirenses. O Flamengo é campeão mundial sub-20 e o Palmeiras não tem mundial. Ué, 1951 não é não? Não, Copa Rio. É 1951. Você não vai falar no aniversário do Palmeiras que não é mundial. Porque o aniversário eu vou mudar de opinião? Eu falo o ano inteiro que não tem mundial. Aí o aniversário eu vou falar que tem mundial. Palmeiras não tem mundial, pô. Não tem. Palmeiras tem mundial, Edu. Tem, Um torneio importante aqui pro Brasil. Mas em 51. Outros times também ganharam. Também, Mas pode em também. 52, o Fluminense é campeão do mundo em 52. Palmeiras é campeão mundial. Pera aí, o Fluminense é vice do mundo e o Palmeiras não é campeão do mundo? Como é que é isso? Não, o Fluminense é campeão do mundo em 52, que ele pegou a segunda edição da Copa Rio. Se diz, o Fluminense. não é vice. Você vai no Maracanã, o jogo do Fluminense tá lá, campeão do mundo de 52. Eles não são campeões do mundo. Cada um fala que é campeão do mundo. O Wolverhampton que é campeão do
mundo. O Bangu, campeão do mundo, jogou em Nova York. Cada um pode falar o que quiser. Cada um se acha o que quiser. Eu vou O que importa é a opinião de torcedor, cara. Você acha que você é campeão do mundo? E na opinião do comentarista Bueno, o torcedor do Palmeiras, ele se acha campeão do mundo. Você não é todo torcedor, tem muito palmeirense. Você não carimba isso. Tem muito torcedor, inclusive famoso, jornalista, historiador e tal. Quem é nome? PVC, Mauro Betti, grandes jornalistas. Eu sou jornalista. Falam, o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras tem mundial, 1951, pronto. Tem um colega nosso palmeirense também, jornalista, que acha que tem uns que acham que tem. Então não é todo palmeirense que acha que o Palmeiras tem mundial. Muitos eu acho que não tem. Eu vou pro break. Mexeu com a alma aqui. Nós vamos pro break. Na volta. Tá até levantando a sobrancelha. Não vem fechado, não. Não fecha em mim, não. Ficou nervoso levantando a sobrancelha? Não fecha, não. Ai. Eu não posso gritar muito porque eu tô com tosse. O Bragantino com direito a gol, sabe de quem? Do Michael. Ele voltou, ele entrou, ele resolveu. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. De mão, abraços, todo mundo foi cumprimentar o Michael depois do jogo. Isso porque, logo na reestreia dele pelo Flamengo, o robozinho se agigantou e fez de cabeça o primeiro contra o Bragantino no Maracanã. Quem é que vai acreditar que o anão vai fazer gol de cabeça? É impossível. Então, fui muito feliz de atacar o espaço, poder receber essa bola. Mas, como eu disse, ninguém acredita que o anão vai fazer gol. Então, sobrou, graças a Deus, amém, vamos embora. O Bragantino tinha começado melhor e chegou a acertar a trave com o John antes do gol. Michael ainda teve a chance de fazer o segundo, para o retorno ao clube ser ainda mais marcante. Acho que fomos muito abençoados hoje com a vitória, que é o mais importante. Fazer gol ou não, paciência. O importante é ganhar, contribuir para sairmos daqui vitoriosos. Luiz Araújo também parou no goleiro Cleiton ainda no primeiro tempo. O segundo começou com o Michael perdendo outra boa oportunidade. Em seguida, Alan falhou e a bola sobrou para o Douglas Mendes empatar com extrema tranquilidade. 2 minutos depois, o Flamengo ganhou um presente. Raul acabou fazendo contra o gol da vitória rubro-negra. Foi muito difícil assim, no geral. Agora eu tenho que ressaltar o Kleber, a comissão técnica inteira. Me ajudaram a me acalmar quando precisava, a trocar ideia e seguir o trabalho que a gente faz com o homem, que a gente sentiu falta dele, sente falta. E o mais importante de tudo é quando ele chegou em casa, voltou do hospital com a minha mãe e eu vi que ele estava bem. Sacha ainda poderia ter deixado tudo igual, mas errou essa finalização. Com Michael, o Flamengo volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas. O time segue na 4ª colocação, a 4 pontos do líder Fortaleza. O próximo duelo é contra o Bahia em Salvador, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Precisamos ir para lá com a mentalidade de que queremos ganhar. A gente joga no Flamengo. A gente quer sempre estar disputando títulos. E paciência, a gente tem que jogar de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias às vezes tem tempo, às vezes não, mas a gente está num clube que exige isso. No retorno do baixinho Michael, o Flamengo volta a ser aplaudido e sai grande do Maracanã. Que personagem é o Michael, hein, Vene Casagrande? Que partida fez ele, gostou? É o que? Uma música pro Michael? Cadê? Nossa, eu nem lembrava disso. Ele melhorou. Ele melhorou muito. Deu uma melhorada, não. Ele tava gripado? Mas continua. Ele tava gripado, pô? Ele melhorou? Ontem eu acho que ele tava melhorzinho. Não, na verdade, assim, vamos falar sério aqui agora. O Michael, ele voltou numa versão bem melhor. Tecnicamente, a gente já conhecia o Michael. É um cara extremamente habilidoso. Verdade. Só que ele melhorou muito o estilo de jogo sem a bola de fato. Ele brincou sobre isso na entrevista coletiva dele, que o Jorge Jesus pegava no pé. E a gente pôde ver ontem, sobretudo no primeiro tempo, o Michael numa versão extremamente melhor. Sobretudo na parte física, porque eu vejo um atleta mais forte fisicamente. Óbvio, ele nunca vai perder a característica dele,
que é uma característica de habilidade, de ter muita explosão, de ter velocidade. Mas eu sinto que ele está mais forte fisicamente para aguentar os trancos e as pancadas que ele vai receber, porque o estilo de jogo exige muito isso, no caso dele também, né? E ele é bem baixinho, né? Ele é bem baixinho, exatamente. A gente pôde vê-lo ontem fazendo um gol de cabeça, o que é raro acontecer pela estatura dele, e ele mesmo brincou com isso. Eu gostei muito do primeiro tempo dele e o Flamengo precisava de um jogador como ele para substituir o Cebolinha. Quando eu digo precisava, é um jogador identificado com o clube, identificado com a torcida, pronto para entrar e jogar, e foi isso que aconteceu. Ele foi apresentado no dia seguinte ele já entrou em campo e deu conta do recado. Óbvio que no segundo tempo a gente pôde ver o Michael caindo um pouco de rendimento por conta da parte física. A gente está falando do Michael por conta da reestreia, e uma reestreia muito boa com gol, mas eu também quero mencionar a baita partida do Luiz Araújo. Na minha opinião, foi o melhor em campo, jogou muita bola novamente, e quando eu digo novamente, porque lá na altitude foi um jogador que sofreu bastante por conta da altitude e mesmo assim percorreu 10 quilômetros, e ontem novamente ele entrou em campo e deu conta do recado, tem sido um jogador extremamente importante para o setor ofensivo do Flamengo. Então eu quero destacar o Michael nesse retorno dele, um retorno de luxo, e também destacar o Luiz Araújo, que novamente deu uma assistência e participou, querendo ou não, do segundo gol do Flamengo, que embora tenha sido contra, mas ele estava ali na jogada pressionando o setor adversário. Então, parabéns ao Luiz Araújo pela partida que ele fez. O Michael, ele tem um estilo de jogo que eu acho que eu admiro muito, que é o jogo do corajoso, Pedrosa. Às vezes, que não é o caso do Michael, mas às vezes o cara não tem nem tanta qualidade técnica, não é o caso dele, por favor, mas o cara é corajoso. E o Michael, além de ter muita qualidade, fazer 1 contra 1, ter muita energia, ser muito vertical, ele é corajoso, assim. Você vê que o Michael não tem tamanho de jogo pra ele. Ele entra e joga e ele se diverte jogando futebol. Eu gosto desse tipo de jogador. E eu acho, tô com o Vene, era exatamente esse estilo que o Flamengo precisava nesse momento. E isso faz parte da personalidade dele, Fernanda, porque ele é um cara alegre. Você vê o Michael, ele tá sempre sorrindo e ele consegue transparecer isso em campo. Quando você pensa na carreira do Michael, ele surge no Goiás e surge muito bem, é eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, e como o Vene destacou aqui, com um jogo sem bola praticamente nulo. Por quê? Ele é a ousadia, ele é a alegria, ele é o drible, ele vai pra frente, ele quebra a linha. Hoje no futebol, você tem um jogador que é irresponsável, é muito bom, como é o Júnior Santos, por exemplo. É um jogador que taticamente, com a bola, ele é irresponsável, ele vai pra dentro, ele quebra a linha. E é muito importante essas equipes terem isso, porque hoje o futebol se tornou um jogo muito tático, onde você se fecha ali, bota uma linha de 4, bota uma linha de 5, e a jogada individual muitas vezes faz a diferença. O Michael é esse cara, mas dentro do gol dele, é importante destacar como ele pisa na área. Isso também tem a ver com a evolução dele sem a bola, porque ele pisa pra cabecear. E hoje, ontem o Flamengo veio com o Bruno Henrique e com o Michael como 2 atacantes, e o Luiz Araújo até mesmo, muitas vezes trabalhando como meia ou até um ponta direita, e conseguiu participar das 2 jogadas. Então acho que ontem o Flamengo fez um jogo bom, no segundo tempo sofreu um pouquinho com o Red Bull Bragantino, mas logo depois acabou ganhando um gol numa bobeira ali do Red Bull Bragantino, mas a vitória foi pra lá desmerecida. E mais uma vez, tudo que a gente destacou aqui, a diferença do Flamengo pro Botafogo. Qual era a diferença que a gente destacou aqui? Reposição de peças, contratações, novos jogadores, oxigênio. O Botafogo acabou com o Flamengo nas últimas rodadas com novos jogadores. O Flamengo ontem teve uma partida decisiva de um novo jogador. Então os reforços são muito importantes para times que estão disputando as 3 competições, 2 competições, principalmente nesse alto nível, porque eles trazem outra perspectiva para esse time. E assim, vocês falaram da evolução dele. O Michael, quando sai, ele é um jogador, ele sai daqui completamente intuitivo. Isso não é ruim, né? Isso é... Por exemplo, eu acho o Bruno Henrique completamente intuitivo. O cara nasceu para jogar futebol. Você vê que ele faz aquilo na intuição dele, na qualidade que ele tem. Ele vai lá e joga a bola. Ele vai lá e encanta com o futebol. O Michael era assim. Só que essa evolução faz ele não perder essa parte da intuição, né? Porque você viu ontem, ele não perdeu isso. Mas também traz um pouco do sóbrio sem a bola no pé. A gente viu isso muito ontem com o Michael. Agora, Vene, o Pedrosa destaca essa parte de se reforçar, e se reforça não só com o Michael, o Alexandro também está chegando, inclusive já foi até anunciado de forma oficial pelo Flamengo agora, né? Exatamente. Tá aqui os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, estão na Europa, se encontraram com o Alexandro lá em Portugal, em Lisboa, e lá ele pôde assinar o contrato dele válido até dezembro de 2026. Particularmente, eu acho uma baita contratação da diretoria do Flamengo. Foi muito bem. Vale ressaltar também que o fator Tite pesou demais na escolha do jogador.
que ele tinha várias propostas, vários outros clubes, não só do futebol brasileiro e também da Europa, procuraram o Alexandro. Para quem não sabe, o Alexandro tem 33 anos, jogador de seleção brasileira, estava quase 10 temporadas vestindo a camisa da Juventus da Itália. Não é um jogador qualquer, né? É um período fora. E a gente não sabe, a verdade é essa, como o Vinha vai voltar após essa grave lesão. O Flamengo foi muito bem, fez uma contratação que eu acho de alto nível. O jogador tem desembarque previsto para essa quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, para iniciar os trabalhos no Flamengo, e o fator Tite pesou demais, porque o Tite conversou com ele, o Matheus Bach conversou com ele, e ele entendeu que o projeto do Flamengo era o melhor para esse momento, para a carreira dele. Não chega para qualquer time, né, Lucas Pedrosa? É claro que é forte o Tite. Marcelo, depois dos grandes craques que a gente viu aí, como Roberto Carlos e tudo mais, é o cara que mais frequentou a seleção brasileira nesse tempo. E a gente fala tanto dessa forma precária que a gente vive, respira o futebol brasileiro. Aqui, o nosso campeonato brasileiro, pelas laterais, pelas bordas, não só o lateral direito como o lateral esquerdo. A gente não consegue apontar o dedo para 10 caras fora do normal. É isso. A gente muito mal acha 5. É verdade. E assim, você trazer um lateral com muita qualidade, você muda muito. Joga muito, até a personalidade de todo o time. Assim, como a gente está sofrendo por conta das laterais, na seleção brasileira a gente até destacou isso. Você trouxe isso quando a gente mostrou a lista por aqui. O Botafogo, por exemplo, ano passado, sofreu muito com as laterais. E aí, enfim, agora, não sei nem que eu queria falar o nome dele, mas você traz o Damian Soares, que é um grande jogador, ele resolveu vários problemas. Claro. Um cara que ficou na Europa durante muitos anos, você vê que eles são diferentes mesmo. É uma coisa muito isso madura. Se tornou cultural. Eu estava vendo uma entrevista do Fábio Santos, que hoje é comentarista da ESPN, e ele fala sobre isso, que na categoria de base, por exemplo, os jogadores estão aprendendo a ser ala, jogarem como ponta e não mais como lateral. Por isso que isso está se tornando comum, infelizmente, a gente tem dificuldade em achar lateral, a verdade é essa. E eu quero mencionar também... Que tinham vários bons antigamente, né? Sim, e hoje a gente começa a achar muita só a gente vê né? na seleção brasileira. A gente a seleção era recheado de lateral. Ela é um bom recorte, né? Porque pós-Marcelo você não tem unanimidade na seleção. E aí você tinha, antigamente, você tinha o Gilberto da vida, que era um baita de um lateral, o próprio Marcelo, o Roberto Carlos, enfim... E, se eu não me engano, é uma estatística que as pessoas podem até confirmar aí, só 10% da população mundial é canhota. É muito difícil você achar jogador de qualidade, que seja canhoto, que performe dentro do futebol atual. Então tem muitos zagueiros também que são colocados para jogar como lateral, como o Léo Pereira sabe fazer, porque eles são obrigados a aprender a fazer a saída de 3. Então o lateral hoje ele se torna ala, porque muitas vezes essa saída de 3 ela acontece, que é com os 3 zagueiros, o próprio e aí você Alexandre libera o lateral. Você acha que a Atalanta queria o Wesley por quê? Porque o Wesley é um baita de lateral? É porque ele é um baita de um ala. Porque ofensivamente ele vai muito bem. E aí você faz a saída de 3 com... O Alexandre faz tudo. Ele faz zagueiro, ele faz lateral. Se você quiser botar ele como volante, ele faz volante. A gente vai ver que vai sobrar. Na hora do jogo vai sobrar. Tem um jogador que atuou com o Alexandre na Juventus, que provavelmente será o próximo reforço do Flamengo, que é o Carlos Alcaraz. Eles jogaram juntos na Juventus, inclusive. O Flamengo está finalizando os últimos detalhes. Resta saber se o Vitor Hugo, hoje jogador do Flamengo, será envolvido na negociação ou não. É esse pequeno detalhe, entre aspas. Mas sendo ou não envolvido, ele vem? Ele vem. Isso já está definido. Agora, se ele não for envolvido, aí provavelmente o Southampton vai pedir um valor a mais. E se ele for envolvido, ele não vai ser emprestado para o Southampton. Ele vai ser emprestado para um clube turco que faz parte do grupo dos mesmos donos do Southampton. É isso que precisa ser definido. Vamos botar a classificação na tela? Olha aí, olha aí. Tá tudo embaralhado. A gente falou aqui que esse jogo aí de troca... Eu torci pro Ramon Dias esse final de semana, não deu. Não, tu tinha que ter torcido pro Pedro Raul. O problema não foi... Falar nisso, você viu que ele respondeu qual era a diferença do Corinthians pro Vasco? Ele falou, no Vasco a gente tinha um centroavante que tava fazendo muito gol. E continua. É isso. Só pra... E lá no Corinthians ninguém faz gol. E foi ele que escolheu, né, inclusive, exatamente. Né? Olha aí o Fortaleza, eles estão falando isso tudo porque ontem o Fortaleza encontrou o Corinthians. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? O Flamengo anunciou agora há pouco a contratação do Alexandre. A gente já sabia, né? Que estava sendo falado já esses dias que o Flamengo estava interessado nele, já tinha conversa, estava todo adiantado, mas não tinha ainda uma confirmação oficial. E agora tivemos a confirmação oficial no próprio Instagram do Flamengo, né? As páginas oficiais falando que o Flamengo fechou, né? Ele já assinou tudo direitinho. E aí agora a gente vai ver o Flamengo com um novo lateral esquerdo, visto que o Vinha se machucou, só volta ano que vem. E aí agora o Flamengo tem 3 laterais esquerdos disponíveis, só 2, que é o Ayrton Lucas e o Alexandro. Que pra mim o Alexandro vai ser muito possivelmente aí o lateral titular
pela qualidade que ele tem, né? É um jogador que ele é muito defensivo, assim, ele é muito sólido, ele consegue fazer coisas assim que eu vejo que o Ayrton Lucas não tem, né? Talvez o Ayrton Lucas seja melhor do que ele na parte ofensiva. Eu digo talvez porque nessa parte também aí, podemos dizer que o Alexandro, ele também consegue se virar um pouquinho, né? Ele consegue se virar. Ele não é aquele cara ofensivo demais, mas ele consegue também quando ele sabe fazer algumas coisas assim interessantes. Já o Ayrton Lucas, ele é muito bom na frente. Só que defensivamente, cara, ele é muito mal. Ele é muito mal. Desde que ele chegou ao Flamengo, conseguimos ver que vários jogos ele falhou. Vários jogos a gente via que o Flamengo tomava gols assim, bestas, gols que não deveriam ter sido tomados por questões dele, né? Por falhas de Ayrton Lucas muitas vezes, né? E agora, recentemente, teve uns 3 ou 4 gols aí seguidos que foram tomados de bola nas costas dele, de cruzamento. Esse último mesmo contra o Bolívar mesmo foi falha dele. Teve outro gol idêntico contra o Botafogo, a mesma coisa, falha dele. E também, muitas vezes, quando ele acaba dando o bote errado, aí fica aquele buraco e aí o time consegue ou criar uma grande chance ou então fazer gol, né, no caso. Então, os times já sabem já que ele é fraco na marcação, isso aí é fato, né? Como ele é um cara já formado, já ele é mais difícil dele aprender, né, aquela questão da marcação, ser um cara mais sólido na marcação. Então, é muito complicado a gente contar só com o lateral, né? Tirando a parte física, ainda tem a questão de que ele é um cara que ele tem seus lados, tem um pró e o contra, né? Tem suas virtudes, mas também tem as questões de que ele acaba levando desvantagem pela parte da marcação. Já o Alexandre é diferente. Ele é um cara que ele é muito defensivo, ele é muito sólido. Dificilmente ele vai errar na parte da marcação. Dificilmente. Pode acontecer, porque futebol é normal, mas é muito difícil porque ele é um cara rodado, é um cara experiente, é um cara que marca muito bem. Então, nessa questão aí, ele vence tipo de lavada ele vence o Ayrton Lucas. Então, pra mim, conhecendo o Tite, ele vai ser o titular aí durante todo o restante da temporada. Conhecendo o Tite, é um cara que preza muito por isso e também pelo bem do Flamengo, né? Eu imagino que isso vai acontecer, porque agora chegou um ponta muito bom que é o Michael. Então, não precisa de um lateral muito ofensivo que vai estar subindo, sendo que tem um ponta que já é muito agudo, que é o Michael. Então, a gente espera aí que o Alexandre chegue, né, que jogue bem, que dê o seu melhor, que a gente possa estar comemorando bastante quando o Flamengo conseguir aí alcançar, né, os seus objetivos desta temporada. Então desejamos aí que logo mais ele possa estar, né, que em breve ele possa estar chegando e que ele possa fazer uma boa temporada no Flamengo, possa ter uma boa caminhada aí até o fim do seu contrato e que quem sabe, né, se ele tiver ainda disposto, tiver força, tiver qualidade ainda, ele possa continuar no Flamengo por mais alguns anos, porque ele tem 33, então aí tem que ver a questão física, né, a questão do próprio jogador, se ele vai querer continuar, se ele não vai querer aposentar, mas se ele fizer aí, né, 2 bons anos, que se eu não me engano foi contrato até 2026 que o Flamengo fez, se ele fizer 2 bons anos ele pode continuar no Flamengo, não pode? Na minha opinião ele pode, e aí a gente vai ver como é que vai ser essa questão aí do Alexandro no Flamengo. Vamos ver aí como que vai ser, mas desejamos aí que ele chegue logo, que ele possa brilhar no Flamengo, que possa ser muito utilizado e que dê muitas alegrias para a torcida rubro-negra. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro aí de todas as novidades, galerinha. Tamo junto e até o próximo vídeo.